Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez aqui estamos para estarmos trazendo uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde de domingo, louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos nesta tarde. Vamos nesta tarde estar meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e as tuas infinitas misericórdias são elas que duram para todo sempre sobre nossas vidas, amém. Louvado seja Deus, oh glória, Senhor. Depois de uma semana aí, né, estamos iniciando aí uma semana uma vez mais na presença do Senhor, que Deus possa nos fortalecer, amém. Logo mais tarde aí iremos adorar a Deus, louvar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão entrando. Estou aqui já mandando aqui alguns convites, os irmãos podem ir entrando aí, compartilhando, que já iremos entrar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Alex hoje não estará participando, estará ministrando hoje Santa Ceia à tarde na congregação dele, mas deixou aí a paz do Senhor a todos os irmãos aí, amém. Nosso irmão Elton Rodrigues, nosso irmão obreiro Elton, que Deus abençoe a vida dele aí, né? Também hoje vai entrar um pouco mais tarde, estarei na casa da sua sogra, juntamente com a tua família, ali dando uma descansada, né, nesse final de semana. Mas que Deus possa estar abençoando a vida dele. Nosso irmão Alisson, a paz do Senhor, meu querido. Vai entrando aí, vai compartilhando em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre sobre as nossas vidas, amém. Já quero agradecer a nossa irmã Jéssica, a paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Jéssica, louvado seja Deus. Mais pessoas aí que não aparecem, essas pessoas que não estão aparecendo para mim é porque a gente não somos amigos no Facebook. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês que já entraram aí, aleluia. Compartilhe aí para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Vamos falar sobre a criação do homem. Vamos falar sobre raízes. Vamos falar sobre história, sobre propósito, porque Deus ele não mudou, querido. Deus ele continua o mesmo, né? Nós que mudamos, nós que desviamos as nossas trajetórias com os nossos próprios propósitos. Eu até mesmo compartilhei hoje uma mensagem aí no Facebook, né? Que ela tem como título, né? Vontade ou obediência, né? E o que nós temos feito? A nossa vontade ou temos obedecido a Deus? E nesta tarde eu quero falar sobre isso. Quero falar aí sobre esta mensagem. Mauro, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre o livro de Gênesis, do capítulo 2. Vamos ler primeiro Gênesis 1, 26, depois vamos ler Gênesis 2, a partir do versículo 7, amém? Vamos estar falando hoje, aleluia, sobre a criação do homem, sobre a direção que Deus tem para nós, aquilo que Deus estabeleceu para que eu e você fizéssemos sobre a face da terra. Será que estamos realmente fazendo aquilo que Deus nos pediu? Será que realmente estamos dando continuidade daquilo que Jesus ele veio e deixou para que nós fizéssemos sobre a face da terra? Vamos falar hoje sobre aquilo que Deus nos entregou para fazer. Para que Deus nos fez? Qual foi o propósito da criação do homem, da criação da mulher ali no jardim do Éden? Qual era o propósito? Livro de Gênesis, do capítulo 1 e do versículo 26, e logo após vamos ler o livro de Gênesis do capítulo 2 e do versículo 7, amém? Enquanto os irmãos vão chegando aí,
Nós vamos ouvir um louvor da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que possamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso irmão Mauro, Deus abençoe. José, Deus abençoe. A paz do Senhor, meu querido. Grato a Deus por tua presença. Vamos ouvir o louvor, queridos? Vamos ouvir o louvor da parte do Senhor. Já estaremos entrando na palavra. Medite na letra desse hino. É um hino que fala muito comigo. Sempre gosto de ouvir ele. Louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia. Medite, querido, na letra desse hino. Compartilhe, querido. Mais pessoas possam estar participando. Amém? Oh, glória. Nesta tarde de domingo, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Tá se preocupando à toa. Glória a Deus. O diagnóstico esse louvor é uma verdadeira verdade. É uma verdadeira verdade esse louvor. Aleluia. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo. É Deus quem determina tudo sobre as nossas vidas. A determinação ela vem de Deus. Nós fazemos planos, mas a resposta ela vem de Deus. Paz do Senhor. Rubiana, paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Nossa irmã Rubiana, Deus abençoe. Descansa, querido Senhor. Renata, paz do Senhor, Renata, Deus abençoe, querida. Obrigado pelo apoio aí, dia após dia, amém? Descansa no Senhor. Descansa. O Senhor, Ele é fiel. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Querido, já vai aí pegando a tua Bíblia, já vamos estar meditando na palavra do Senhor, amém? Assim que terminar esse louvor, vamos estar meditando na palavra do Senhor no livro de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 23. Logo após Gênesis, do capítulo 2, do versículo 7. Oh, glória, vamos falar da criação, querido, vamos falar para que nós somos feitos. Nós compramos, nós adquirimos tudo com um propósito, né? Qual foi o propósito da nossa criação? Você sabe por que você foi criado? Você sabe para que Deus te criou? Glória, louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que não entendem o propósito da sua vida, por isso que muitas pessoas, por glória, têm até mesmo deixado de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Ah, Deus. Queridos, já sinto a presença de Deus aqui nesta tarde, sobre esta casa. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel, Renata. Deus, Ele é fiel. Evangelista Anderson Trovão, a paz do Senhor, meu querido. Oh, glória. Deus abençoe sua vida. Daiane, Deus abençoe a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele é Deus da medicina. Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Oh, glória. Louvado seja Deus. Ele é dono de tudo. Confia no Senhor, querido. Confia. Confia que Ele é fiel. Glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Se Deus se prometeu, Ele vai cumprir. Deus se prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja sentindo dor, não é para morte. Não. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Só descansa. Descansa no Senhor. Descansa nele, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, Jesus. Deus, Ele garante sobre a sua vida. Você só precisa aceitar a vontade de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. É Deus que está tocando na tua vida, querido. Precisamos entender quando é Deus que está tocando nas nossas vidas. Evangelista Anderson, a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Querido, Gênesis,
do capítulo 1 e do versículo 26. Está a palavra do Senhor nesta tarde para nós. Amém, evangelista, tamo junto, hein? Louvado seja Deus. Luiz Carlos, a paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. Querido, Gênesis do capítulo 1, a partir do versículo 26, vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam perante a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os fez. Gênesis do capítulo 2 e do versículo 7. Então formou Deus aleluias, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem a qual havia formado do pó da terra. Louvado seja Deus. Jerusa e Pedro, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, temos dois temas bíblicos nesta tarde para falarmos. O primeiro tema que eu quero trazer para você está no livro de Gênesis, do capítulo 1 do versículo 26. A Bíblia vai dizer na parte B, C do versículo, que Deus fez a imagem e semelhança o homem, aleluia, na face da terra. O segundo tema está no livro de Gênesis, do capítulo 2, do versículo 8, que Deus plantou um jardim no Éden. Querido, Éden era um lugar já separado, é o nome do Éden, quer dizer lugar separado. Só que ainda neste lugar separado, aleluia, Deus cria um jardim. E nesse jardim, Deus especificamente coloca o homem. Querido, observe que Deus cria os céus e a terra no livro de Gênesis, do capítulo 1. Deus cria todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas ainda no Éden, que está na banda do Oriente, aleluias, se você for analisar, querido, a banda do Oriente é um lugar profético, é onde todos os profetas, todos os que vieram antes de nós, olhavam, aleluias, para ver a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Daniel ele orava na janela, a sua janela estava para a banda do Oriente, era onde se encontrava Jerusalém. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando Asaf ele se levantava pela madrugada para orar, aleluia, ele orava para a banda do Oriente. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque é da banda do Oriente que quando olharmos o Senhor, ele voltará. Esse é um tema para uma outra pregação, mas o que eu quero enfatizar nesta noite é que Deus, aleluias, ele plantou um jardim no Éden, e naquele jardim, naquele lugar, Deus colocara o homem. E o que eu acho mais interessante, que no livro de Gênesis, do capítulo 1 e do versículo 26 a seguir, a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem, aleluias, para governar. Observe-se que desde o início Deus dá o poder e a autoridade para o homem governar sobre todas as coisas. Só que, aleluia, tem um princípio aqui: o homem governaria debaixo da autoridade de Deus. Princípios, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, no livro, aleluia, do Êxodo, do capítulo 3, aleluia, que quando Deus ele vai tirar o povo de Israel, ele vai livrar o povo de Israel da terra do Egito, que estava sendo escravizado
Deus, aleluias, ele faz uma lei. Deus, ele cria um princípio, aleluias, novamente para o homem. Aleluias, as leis que Deus cria, aleluias, já é a segunda oportunidade, podemos dizer, uma aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel, porque a primeira aliança é a aliança de confiança, querido. Deus confiou a Adão, aleluias, o Éden. Deus deu a Adão aquela terra para que ele governasse aquele lugar. Mas todos nós sabemos, aleluias, que o diabo, querido, ele não fica satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Ele não fica satisfeito com aquilo que Deus prepara para mim e com aquilo que Deus prepara para você. Todos nós sabemos que o diabo, aleluias, ele era um anjo de luz, chamado Lúcifer, aleluias, nos altos céus. Sabíamos que ele governava sobre os demais anjos, aleluias, naquele lugar. Diz uma história, os teólogos dizem que naquela época ele era um dos 3 anjos mais fortes que habitavam no céu, aleluia, na direção de Deus. Que o primeiro anjo era Lúcifer, que regia o coral, que tinha uma autoridade, e o outro era Miguel, aleluias, aquele mesmo, aleluias, que foi dar a notícia, aleluias, para Maria, louvado seja Deus. E tinha Jesus, que habitava também como anjo. Nós vamos ver isso no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego está na fornalha de fogo ardente. A Bíblia vai dizer que o quarto homem que está ali dentro, ele é semelhante ao Filho do Homem, ele anda de um lado para o outro. Alguns teólogos dizem que este terceiro anjo que ali estava era Jesus. E Jesus, ele nos confirma esta passagem lá no livro, aleluia, de Mateus e Marcos, quando ele diz: olha, aonde estiver 1 ou 2 ou 3 reunido em meu nome, ali eu estarei. Então vamos ver, aleluia, que ali ele era uma pessoa que tinha, aleluia, uma supremacia concedida por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás, que Lúcifer, ainda como anjo, ele deseja no teu coração, querido, ser semelhante a Deus. Ele agora não quer simplesmente aquilo que Deus dá, ele quer ir além daquilo que Deus o entregou. Então por esse motivo Deus o lança fora, por esse motivo Deus o arranca do céu. Observe que o anjo Lúcifer, ele perdeu o céu por causa do orgulho. Ele perdeu o céu por causa dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos. Ele não queria mais fazer aquilo que Deus havia estabelecido, mas agora ele vai fazer aquilo que ele desejava, aquilo que ele achava que era bom para ele, não aquilo que Deus havia preparado. Então a Bíblia vai dizer que Deus lança ele sobre a terra, e olhando Deus do céu, ele olha, porque a terra, no livro de Gênesis, no capítulo 1, ela era vazia, e ela era sem forma, era um abismo só. Então a Bíblia vai dizer que Deus cria todas as coisas. Resumindo, coloca Adão no jardim, aleluia, para tomar conta do jardim. Agora você imagina agora Lúcifer olhando das trevas e vendo Adão com a autoridade que ele tinha no céu. Deus agora dá autoridade para um ser vivente na terra. E agora Adão, ele começa, debaixo da autoridade de Deus, fazer aquilo que Deus havia estabelecido para que ele fizesse no jardim. Ele começa agora aqui nomear os animais, as plantas. Só que Deus olha agora e vê Adão. Se você for observar, Deus, ele criou os animais com parceiros, macho e fêmea. E ao homem no jardim do Éden, Deus o colocou sozinho, porque Deus queria ele mais de semelhança dele. Mas quando Deus olha os animais, Deus já me traz uma revelação, querido. Há ocasiões que você vai estar sozinho. Há momentos da nossa vida e a propósitos ministeriais que nós temos que estar sozinhos. Mas há situações que temos que ser dois. Há ambientes, há
lugares que nós iremos, que nós estaremos ainda, que vai ter que ser dois. Quando Deus cria o homem e põe no jardim do Éden, Deus ele cria o homem como a sua imagem e semelhança, dizendo, aleluia, o homem será como eu, terá autoridade sobre tudo e sobre todos na face da terra. Mas quando Deus ele olha para Adão em meio, aleluia, a multidões de animais que haviam sido criadas, Deus vê, aleluia, que Adão agora está sozinho. E Deus fala, olha, não é bom que o homem viva só, porque aonde ele está, todos têm uma companheira. Então eu vou criar para Adão uma desjuntora, uma parceira, uma auxiliadora. E a Bíblia vai dizer que Deus cria a auxiliadora chamada Eva e entrega essa mulher nas mãos de Adão e diz, essa é carne da tua carne e osso do teu osso. Ora, resumindo a história, a Bíblia vai dizer que Deus dá autoridade para o homem comer de todas as frutas do jardim, de menos aquela que era plantada no meio, a árvore do conhecimento. Querido, observe, Deus não queria que o homem tivesse conhecimento. Deus, ele não queria que o homem tivesse conhecimento. Por quê, pastor? Porque o conhecimento, ele corrói. O conhecimento, ele estufa. O conhecimento, ele incha. Porque quando nós temos conhecimento, o conhecimento, querido, ele é bom. Mas de forma excessiva, ele nos torna orgulhoso. Faz de nós queremos ser, aleluia, semelhantes a Deus, maiores do que Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz Adão a imagem e semelhança dele, mas faz ele sem conhecimento. Mas a Bíblia vai dizer que Eva, sua mulher, que não havia recebido a instrução da parte de Deus, mas sim de Adão, ela vai, induzida por Satanás através daquela serpente, come aquele fruto que não era para comer, e come, faz aquilo que Deus havia dito para não fazer. Observe que até aí tudo bem, mas observe que ela chega até Adão e oferece para Adão. Adão conhecia, Adão sabia que não podia, mas a história vai dizer que Adão comeu daquele fruto. A história não diz talvez para agradar a sua companheira, a sua disjuntora. Ele pega e come. E a Bíblia diz que quando Adão come, abre-se os olhos de ambos. É aí que eu quero entrar na mensagem. O que nós temos feito das nossas vidas em nosso ministério? Nós temos seguido a vontade de Deus ou temos feito segundo a nossa vontade? Aí agora eu te pergunto, é vontade ou é permissão de Deus? Porque há uma grande diferença em eu ter vontade de fazer, em estar diante da vontade permissiva de Deus. Há uma grande diferença aí. A vontade permissiva de Deus era que o homem vivesse, fosse igual a ele, semelhante a ele, mas que não tivesse o conhecimento que ele tinha. Essa era a vontade de Deus, que o homem fosse igual, mas não tivesse o conhecimento. Mas só que quando ele come o fruto, a Bíblia vai dizer que Deus os expulsa do jardim. Mas por que Deus os expulsou? Porque Deus era ruim? Não. Porque se ele continuasse ele com entendimento, ele iria comer do fruto da vida, da árvore da vida, e iria viver para sempre. Mas Deus diz, não, eterno não. Você pode até ter conhecimento, mas o conhecimento não vai te salvar da morte. Alabaço de calamandabiacébia. Eu já quero dizer algo para você nesta tarde aqui profético.
O conhecimento não vai te livrar da morte. E a sério, o conhecimento não vai te livrar da condenação que virá. Sabe o que vai te livrar? A obediência. Porque se Adão não come, Adão não morre. Oh, glória! Se Adão não come da fruta, ele não morreria, ele não sairia do jardim, porque foi criado para ele. O jardim foi plantado para ele. Deus não tinha a intenção de tirar Adão do jardim, Deus não tinha a intenção de tirá-lo dali, porque havia sido feito para ele. Mas a decisão eminente de Adão faz com que Deus o expulse dali. Observe, Deus não quer que sejamos condenados, Deus não quer que nós vamos para o inferno, não. Mas é a nossa decisão, é a nossa escolha que vai nos conduzir por esse caminho. Porque a vontade permissiva de Deus é o quê? Que vivamos aqui na terra, que sejamos como Ele. Sobre a terra. Essa é a vontade permissiva de Deus, queridos. Quando Deus cria o homem ali no jardim, Deus cria o homem na sua vontade e dá na vontade permissiva dele a condição de governar. Essa é a vontade de Deus, que o homem governe. O homem está governando na vontade de Deus. Aleluia! Mas a partir do momento que o homem desobedece, que o homem quebra, lá no jardim do Éden, louvado seja Deus, no início de tudo, onde iniciou, o homem teve oportunidade, mas a vontade dele, o desejo dele, o expulsou do jardim. Deus não queria, mas foi preciso. Você acha que Deus quer nos punir? Você acha que Deus queria punir Israel? Livro de Juízes, no capítulo 6. E por causa das transgressões de Israel, Deus permitiu, aleluias, que os amalequitas invadissem a terra. Sabe por que Adão saiu do jardim? Por causa da transgressão. Pastor, o que é uma transgressão? Uma quebra, querido, quando você quebra, aleluias, uma aliança. Quando você rompe mandamentos e princípios. Lá no quando se diz jardim, quando se diz Gênesis, é princípio. No princípio, o homem quebrou o princípio de Deus ali no jardim do Éden. Porque qual era o princípio de Deus? Criar tudo para o homem governar. Mas Adão quebra esse princípio quando ele come daquilo que Deus havia dito para ele não comer. E tem muita gente achando que pecado é só falar mal. Tem muita gente achando que pecado é só coabitar com a mulher do outro. Muita gente achando que pecado é só matar e roubar. Não, querido. Tem muita gente que acha que pecar é só os 10 mandamentos. Não, querido. Pecar é tudo aquilo que quebra princípios. Pecado é tudo aquilo que quebra os princípios de Deus, que vai contra os princípios de Deus. Mas pastor, era só uma fruta, mas tinha princípios sobre aquela fruta. Oh glória, oh querido, que palavra maravilhosa. Ah, irmão, é só uma mentirinha, mas está quebrando o princípio. Não é o tamanho do erro, é o princípio sendo quebrado. Oh glória, lá me assubicando, lá me assebe. Observe isso, querido. O pecado de Adão foi pequeno,
diante dos olhos humanos, nosso, né? O pecado de Adão é pequeno no meu consentimento, pastor Leandro. O pecado de Adão foi pequeno diante do pecado de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele queria construir um trono e ficar, aleluia, semelhante a Deus. Era o desejo dele. Era o desejo dele. Só que no jardim do Éden, ele comeu uma fruta. Mas só que tinha princípios. O princípio do céu é o que? Deus está acima de tudo e de todos. E quando Lúcifer, ele tentou, aleluia, se aproximar tanto assim de Deus, a ser semelhante a ele quebrou o princípio. E por isso ele é lançado do céu. E Adão, aleluia, ele foi tirado do Éden, porque, querido, Adão, ele não conheceu a sua mulher lá no Éden, não. Ele conheceu a sua mulher depois que ele saiu do Éden. Porque enquanto ele estava no Éden, ele estava protegido. É forte, é profético isso aqui. Pega essa que é profética. Quando ele saiu do Éden, ele conheceu a sua mulher, sabe por quê? O jardim do Éden continua sendo santo. O homem quebrou o princípio, mas não pecou dentro do Éden, porque Deus não deixou. Ele conheceu a sua mulher lá fora. Louvado seja Deus. Leplanto e assubicanto. Ele foi tirado do jardim do Éden. Dei a súbia. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até quebrar o meu princípio, mas o lugar que eu construí para você, você não vai permanecer. Lá e a sede, andai a súbia. Dei andai a sede. Aí eu ouço Jesus. Eu vou para o Pai e vou vos preparar, mandar e a subicalá, mandar e a sébia, um lugar, dei a súbia, decantará, mandar e a sébia. Quando eu voltar, eu vos levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Deus está preparando um lugar, Jesus. Só que Deus está dizendo, quando ele tira Adão do Éden, você pode até quebrar os princípios que eu coloquei, mas no lugar que eu criei para você, você não entra mais. Porque diz a história que Deus colocou anjos com espada de fogo. Aramandap a súbia. Eclastebe andaramanto e a sebe. Ei, querido, podemos até quebrar princípios de Deus aqui na terra, mas na terra prometida não vamos entrar. Não vamos entrar. Podemos até quebrar princípios, mas lá nós não vamos entrar. O Senhor disse a Moisés: Moisés, de todos aqueles que pecaram contra mim no deserto, que transgrediram a minha lei, que quebraram o princípio que eu fiz quando eu vos tirei da terra do Egito, da terra da perdição. Olha o que Deus está dizendo de conversão. Quando eu e você saímos do Egito, nós aceitamos a Jesus, ouvimos a voz do profeta e vamos caminhar com ele nesse deserto, terra de peregrinação, onde nós vivemos, porque não somos daqui, tem uma terra prometida para nós. Então, quando Deus nos tira do Egito, ele dá para nós princípios, ele dá para nós leis. Mas no decorrer da caminhada nós quebramos esse princípio, nós quebramos essa lei. Queridos, é muito sério a quebra de princípios. Nós precisamos ter princípios. Se Deus falou não, é não. Independente da circunstância, continua dizendo não. Ainda que custe a sua vida, continue dizendo não. Ainda que custe o seu trabalho, o seu cargo ministerial, ainda que custe isso, continue dizendo não. Aí Deus diz: todos aqueles que pecaram no deserto, que quebraram, que transgrediram a minha lei, não entrarão na terra prometida. Você acha que Deus está preocupado com quantidade que vai entrar no céu? Não, Ele está preocupado com qualidade. Porque a Bíblia vai dizer que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, e era promessa de Deus. E não fique você pensando
que a promessa de Deus na minha e na tua vida vai se cumprir se nós quebrarmos princípios, porque não vai. Cumpre na vida de outros, dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa geração, mas em nossas vidas não se cumprirá. Porque estamos quebrando o princípio. Eu estou sentindo a presença de Deus. Cumprirá na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, tataranetos, se possível for, mas em nossas vidas não se cumprirão. Não vai se cumprir. Porque quebramos, querido. Quebramos o princípio. E quando quebramos princípios, Deus se entristece. De uma forma, querido, nós somos tão leigos, nos achamos tão inteligentes. Porque a Bíblia diz que Deus não matou o homem. Nós achamos que quando nós pecamos, que quando nós erramos, Deus vai nos matar. Não, querido. Deus, Ele não vai nos matar, mas Ele se entristece. E nós perdemos com Deus. Porque Deus poderia ter matado Adão e ter matado Eva lá no jardim? Poderia. Mas não. Ele deu a eles uma oportunidade. Só que você vai ler a partir do versículo 3 a seguir, que Deus, Ele se arrepende de fazer o homem. Deus se arrepende, querido, de haver feito o homem. Porque o homem quebrou princípios. E tem muita gente quebrando, querido. Eu demorei a entender isso. Estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso. Eu demorei a abrir a mente de verdade acerca dessas coisas. Porque até então eu achava que conhecimento era eu enfiar a cara no livro de teologia e fazer curso e isso aí. Não. Conhecimento vem daqui, ó. Bíblia. O maior conhecimento está a ser revelado. Não foi entregue ao ouro. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que ainda não chegou ao coração, é o que Deus tem preparado, querido. A Bíblia é uma história de fatos acontecidos e que irão de acontecer, mas a revelação está aqui dentro. Lemos e Deus trazer para nós a revelação. Eu demorei a entender. É por isso que nós vivemos quebrando princípios, porque damos ouvido à voz do homem e esquecemos de obedecer a Deus. Querido, a lei não foi abolida. Não foi. Os princípios de Deus não foram abolidos. O que Deus fez com Adão lá no jardim do Éden, Ele faz nos dias de hoje com nós. E vai fazer. O que Deus fez com os seus filhos no deserto, com os filhos de Israel, Ele ainda continua fazendo e vai fazer. Ele continua abençoando, O povo ia lá e cometia transgressão contra Deus, pecava, e Deus continuava abençoando. O povo ia lá e levantava deuses estranhos, e Deus continuava abençoando. Então eles achavam que estava bem, mas não, querido, estavam quebrando princípios. E Deus cobra quem quebra princípios. Deus vai cobrar. Sabe qual foi a cobrança de Adão? Não viver para sempre, porque ele era para viver para sempre. Sabe qual foi a cobrança de Eva? Essa agora é para as mulheres. Sabe qual foi a cobrança de Eva? Por ela ter tocado naquilo que Deus não deixou, sentir dor de parto.
foi Deus quem disse. E a mulher, o homem, olha o que Deus disse para o homem: ah, Adão, é por isso que eu trabalho tanto, é por causa de Adão. Deus disse a Adão: a ti, homem, comerás do suor do teu rosto, e viverás da terra de onde você fosse tirado. Para Adão, querido, aquilo ali era uma forma de punição. Ele tem que viver daquilo de onde ele foi tirado. Deus estava punindo Adão. E a mulher, Deus disse: e a mulher terá dor de parto. Ela vai sentir dor, aleluias, para dar à luz. Você está entendendo o que quebra de princípios faz? Você vai ver que Deus não mudou, porque Deus disse isso a Eva. E até nos dias de hoje, mulheres sentem dor de parto. Até que o homem está tentando mudar, né, fazendo cesariano, né, com anestesia e tudo mais. Mas ela sente dor, não adianta. Ela não sente dor na hora, mas depois ela sente. O homem tem tentado mudar, aleluias, aquilo que Deus tem cobrado. O homem tem tentado maquiar a lei de Deus. O homem tem tentado, aleluias, enfeitar, querido, os princípios de Deus. Mas os princípios de Deus não mudam. Os princípios de Deus não facilitam, continuam sendo os mesmos. Porque Deus nunca mudou e nunca mudará. Os princípios continuam sendo os mesmos. Nós tentamos mudar. Nós tentamos criar uma forma mais fácil de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, mas não tem. Não tem forma mais fácil. Temos que obedecer. Temos que respeitar os princípios dele para vivermos aqui e um dia podemos estar com ele. Porque de nada adianta vivermos aqui e não podemos ir para o céu. Mas para ir para o céu tem que permanecer nos princípios. Não é ser igual a todo mundo, não. Lembra de Josué e Caleb? Mandaram 12 espias, 40 espias primeiro, depois mandaram 12 para vigiar a terra. Chegaram lá, todos falaram: não, a terra é boa, mas ela tem gigantes, nós vamos morrer, tem guerreiros, não vai dar certo, não é para nós aquela terra. Mas aí Josué e Caleb falam: olha, é verdade, a terra tem gigante, a terra tem guerreiro, mas foi Deus quem prometeu. Foi Deus quem prometeu, princípio, promessa de Deus. Obedecer, permanecer na promessa, que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Você está entendendo? Então, se Deus tem promessa na tua vida, não deixa ninguém parar a tua chamada. Não deixa ninguém parar os teus projetos. Mas lembre-se de uma coisa: esteja no princípio de Deus. Ande de acordo com a vontade de Deus. Princípio, querido, é vontade permissiva de Deus. Fazer somente aquilo que Deus permite, aquilo que Deus permitir sobre a tua vida. Não faça segundo aquilo que você achar que deve fazer, ou falar aquilo que você achar que tem que falar. Que seja sempre a vontade permissiva de Deus. Ah, eu acho que Deus não está perdido para você achar ele. Quem está perdido somos nós, se não obedecemos os princípios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Princípios. Para entrar no reino dos céus temos que ter princípios. Ah, mas o irmão, eu vou falar porque o irmão fez isso, irmão. Princípios. Tem alguma queixa contra ele? Vá até ele. Ah, mas eu não estou falando mal, eu só estou falando que... Então cala a boca. Não quebra princípios. Não quebra princípios.
Amém? Há uma pequena palavra hoje, não vou estender muito. Amém? Só para nossa reflexão. Só para nós refletirmos. Precisamos fazer, querido, uma techuvá. Voltar às nossas origens. Voltar a obedecer. Resgatar as nossas origens de obediência, porque não estamos mais obedecendo a Deus. Estamos obedecendo ao homem e não estamos obedecendo a Deus. Vemos o homem fazer errado e não fazemos nada. Vemos o homem levando as coisas de Deus da forma errada e não falamos nada. Porque temos medo. A Bíblia vai dizer: afasta-te do mal. Afasta-te do mal, querido. Não permaneça no mal, não permaneça no erro. Afaste-se, mas irmão, eu vou ficar sozinho. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Se você está indo em lugares que não tem pregado a palavra de Deus de acordo com o que a Bíblia diz, querido, cai fora. Porque você vai quebrar princípios. E aquele que quebra princípios, Deus cobra. Você pode não ver, mas Deus está cobrando. Aí naquele grande dia, querido, Ele vai falar: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é isso, querido, quebra de princípio. Pesquisa para você ver no hebraico qual é o significado de iniquidade. Quebrar princípios. Aí a Bíblia vai dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade que o povo acha é prostituição. O povo acha que é isso, roubo. Não é isso. A iniquidade, querido, não é prostituição, não é roubo, não, isso é pecado. Quando a Bíblia diz: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Ele está dizendo isso, quebra de princípios. São quebras de princípios, querido, que vai fazer o amor de muitos esfriar. É porque tem muita gente levando a palavra de Deus de qualquer maneira e está esfriando o povo na fé. O povo está esquentando carnalmente, mas o espírito, querido, está morrendo. E sem o espírito nós não temos vida. Nós lemos aqui: e criou Deus o homem do pó da terra e soprou sobre ele, em suas narinas ele se tornou alma vivente. O que tem dentro de nós é de Deus, querido. Temos que ter princípio para manter isso aqui vivo, porque se sairmos do princípio, querido, nós perdemos. O que habita em nós é santo, e para que nós venhamos manter isso aqui em nós temos que obedecer princípios. É princípios, querido. É por isso que Deus fala no livro de Gênesis: não contenderás para sempre o meu espírito com o homem, ou seja, não habitará sobre o homem. Deus tira o espírito do homem. Deus tira o espírito do homem, o Espírito Santo. É por isso que você vai ver tanta corrupção no livro de Gênesis. Por uma quebra de princípio, querido. Se quebrarmos princípio, queridos, aleluia, nós vamos viver amargamente sobre a face da terra, achando que estamos vivendo bem, porque o povo do Egito estava vivendo arregaladamente, achando que estava fazendo certa vontade de Deus, mas não estava. Sem o Espírito de Deus, querido, nós não somos nada. Lembra dos homens no livro de Gênesis construindo a Torre de Babel? Querido, eu vejo isso nos dias de hoje. A Torre de Babel se reconstruindo novamente no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus não fala mais a mesma língua de santidade, não. Cada um fala uma coisa. E quem está ouvindo fica com a sua cabeça cheia, sem saber no que acreditar. A palavra de Deus é uma, então por que há tanto
necessidades de palavras. Tantas palavras cruzadas desse jeito não batem uma com a outra. Se é revelação de Deus, querido, por que as palavras não batem? Por que não se confirma? Quando a Bíblia toda ela é confirmação de Deus. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela se confirma, querido. Eu não entendo o evangelho que é pregado uma palavra que não se confirma. É porque estamos como a Torre de Babel, querido, construindo algo para nós, palavra para nós, esquecemos da palavra de Deus verdadeiramente pregada, querido. Na verdade, nós estamos quebrando o princípio da palavra de Deus. Estamos quebrando princípios. Eu volto a dizer novamente: o Senhor me despertou. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que nesses últimos dias, aleluia, as coisas têm mudado. Deus ele tem me despertado e dito para mim: filho, diga ao meu povo que eles estão quebrando o princípio. Porque Deus falou comigo: filho, não quebra os meus princípios, porque você não herdará o reino dos céus. Eu tive que renunciar a muitas coisas. E não estou dizendo de atos de pecados não, viu, querido? Estou dizendo meu ego, o meu conhecimento que eu achava que eu tinha, a experiência que eu achava que eu tinha, as minhas vontades, os meus desejos de fazer acontecer. Aí eu não. Deus tem princípios a serem mantidos. Viva só, mas viva bem com Deus. Fale para poucos, mas falem a palavra de Deus. Preguem para um, para dois, mas aquilo que Deus te mandar. Pode a tua Pode a tua igreja ter 5 membros, mas pregue a palavra de Deus. Igreja cheia não é sinal de boa palavra, tá? Não. A Bíblia vai dizer que a palavra ela edifica até os ossos. Querido, eu quero que você guarde essa palavra. Eu quero que guarde essa palavra na tua vida. Princípio, doutrina. Princípio, querido. As pessoas estão confundindo os princípios de Deus com vontade do homem. Porque a igreja é minha, porque eu sou o pastor, porque eu... Ei, calma lá. Calma lá, a palavra ela é de Deus. A palavra é de Deus. É o evangelho de Jesus Cristo, tá? Não foi só por você que ele morreu. Não foi para você montar as suas teses, os teus conhecimentos que ele morreu. Foi para que você falasse aquilo que ele já deixou estabelecido. O princípio, estabelecer, querido, é princípio. Estabelecer palavras, estabelecer metas, princípio. Jesus, ele veio, aleluias, para salvar e levar para o céu. Mas as pessoas estão montando outras coisas em vez disso. Jesus, ele disse: o meu reino não é daqui, mas o meu reino está no céu. Não vos preocupeis com as coisas da terra, porque com essas coisas se preocupam os gentios e os pagãos. Mas vos aconselho que compreis de mim ouro, ouro do céu. Amém? Princípios. Princípios. Essa é a palavra de Deus para mim, primeiramente, porque Deus fala primeiro comigo. Esses últimos dias eu tenho sofrido.
Esses últimos dias, Deus ele tem me corrigido. Quem me conhece sabe que as coisas têm mudado, porque Deus ele tem estabelecido princípios sobre a minha vida. Deus ele tem estabelecido princípios. E é tempo de nós observarmos os princípios de Deus. Amém? Queridos, oh glória, eu quero orar por você. Profeta Tiago, Isaías, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Mãe Gina, Deus abençoe a tua vida. Esposa, né, minha companheira Rosa, sempre me apoiando. Deus, primeiramente o Senhor na minha vida, depois minha esposa, louva a Deus pela vida dela. Deus abençoe a paz do Senhor. Glória a Deus. Gabriel Fernando, Deus abençoe. Querido, eu quero orar por você, para que assim como Deus me despertou aos princípios, Deus possa despertar mais pessoas. Querido, compartilhe esse vídeo. Não é o pastor Leandro que tem que ser divulgado, tá? É a palavra de Deus. É essa palavra que salva, essa palavra que restaura, que edifica até os ossos. O Brasil e o mundo está precisando de palavras que edificam. Amém? Eu quero orar por você. Onde você estiver, feche seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor me deu, por esta palavra. Obrigado, Deus, por falar comigo. Obrigado, Deus, por passar um prumo sobre a minha vida dia após dia. Obrigado, Deus querido, porque Tu me amas, por isso Tu me corriges, Pai. Obrigado por esses irmãos que entraram, compartilharam, participaram, Pai. Por aqueles que não puderam entrar, Pai. Deus, eu agradeço a Ti, em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um deles, Papai, que essa palavra, ela possa alcançar vidas e vidas, Papai. Ela possa ter um alcance, ó Pai querido, aleluia, inumerável, ó Pai, para que mais vidas possam se despertar acerca, Papai, do princípio do Senhor, para que não venhamos quebrar os princípios, ó Pai, para que não venhamos retirá-los, ó Pai querido, aleluia, dos céus. Deus, obrigado por falar conosco nesta tarde, nos dê, ó Pai querido, uma noite de paz, Papai, diante da Tua presença, nos revela, Papai, os mistérios da Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. E até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Na quarta estaremos de volta em nome de Jesus.